Começa agora. Adilson BGI News. A sua central de notícia. Vamos para as manchetes de hoje. Gilmar Mendes envia à PGR 4 ações de parlamentares contra General Braga Neto. 100 milhões de brasileiros já foram vacinados com ao menos uma dose da vacina contra Covid-19. Luiz Miranda depõe à Polícia Federal sobre caso Covaxin. Flávio Bolsonaro será suplente na CPI da Covid. Gilson Machado rebate Lula. Seu Brasil era o da lista da Odebrecht e dos diálogos cabulosos. Brasil supera 1 bilhão de tratamentos médicos parados por causa da pandemia. E vamos direto para as notícias de hoje. Nesta terça-feira, dia 27, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, encaminhou para a Procuradoria-Geral da República, PGR, 4 ações apresentadas à Corte contra o ministro da Defesa, General Braga Neto, por supostas ameaças às eleições de 2022, caso o voto impresso auditável não seja aprovado pelo Congresso. A abertura de vista à PGR, que decidirá sobre o encaminhamento dado aos pedidos, é uma medida de praxe. Os pedidos foram protocolados pelos deputados do PT, Natália Bonavides, do Rio Grande do Norte, Bom Gás, do Rio Grande do Sul, Paulo Teixeira, de São Paulo, pelo deputado do PSDB Alexandre Frota, de São Paulo, e pelo advogado Ronan Wellivisky Botelho. Todos têm como base a informação já desmentida, noticiada pelo Estado de São Paulo no dia 22. Segundo a desinformação do jornal, Braga Neto enviou o recado por meio de um interlocutor que não teve o nome revelado. É inacreditável como umas múmias, não passam de tremendas múmias dessa, né? Já foi desmentido e mesmo que não tivesse, ainda perdem tempo de entrar no STF ou na PGR para tentar alguma manobra para prejudicar o general Braga Neto, mas a gente só tem que rir disso, né? Incrível isso, é inacreditável. O Zé Povinho mesmo, né? Seguem as notícias. Nesta terça-feira, dia 27, o Brasil bateu a marca de 100 milhões de pessoas vacinadas contra o coronavírus, com pelo menos uma dose, 191 dias após o início da campanha de imunização no país. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 96,5 milhões já receberam a primeira dose dos imunizantes Coronavac, Pfizer ou AstraZeneca, enquanto 3,87 milhões tomaram a vacina de dose única da Janssen, totalizando 100 milhões,4. Esse número representa cerca de 47% da população total do Brasil, mas cabe ressaltar que ainda não há liberação do Programa Nacional de Imunizações, PNI, para vacinar menores de 18 anos contra a Covid-19, embora algumas cidades já estejam aplicando vacinas em adolescentes com comorbidades. Ainda conforme os números de hoje, 38 milhões completaram o esquema vacinal, seja com 2 doses ou dose única, aproximadamente 17,8% da população total e 24% dos adultos acima de 18 anos. A diferença entre a primeira e segunda doses se deve principalmente ao intervalo de 12 semanas adotado para as vacinas da AstraZeneca e Pfizer. Com esses 2 imunizantes, começaram a ser usados com grandes grupos da população e em maiores volumes a partir de maio e junho. Estas pessoas só vão concluir o esquema vacinal a partir de agosto e setembro. Com o avanço da variante Delta, a previsão de um número mais significativo de vacinas nos próximos meses, o governo irá reduzir de 12 semanas para 21 dias o intervalo entre as doses da Pfizer. Este é o período estipulado em bula. Seguem as notícias. Nesta tarde de terça-feira, dia 27, o deputado federal Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, vai depor na sede da Polícia Federal em Brasília sobre a investigação acerca de suposta prevaricação do presidente Jair Bolsonaro em relação ao contrato de compra de vacina Covaxin. O parlamentar denunciou possíveis irregularidades na contratação,
juntamente com seu irmão Luiz Ricardo Miranda, chefe da divisão de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde. Eles relataram que houve uma pressão anormal para a liberação da importação e que se reuniram com o presidente no dia 20 de março para falar dos supostos prejuízos ao governo na compra. Na terça-feira, Miranda afirmou em seu Twitter que irá a PF sozinho. Quem está com a verdade não precisa se preocupar, publicou. A contratação de 20 milhões de doses da vacina Covaxin é algo da CPI da Covid e do órgão com o Ministério Público Federal e a PF. O valor total do contrato de 1,6 bilhão representa o maior valor da dose, $15 por dose, entre as vacinas negociadas pelo país. O contrato com a Covaxin já foi suspenso pelo governo, sob orientação do TCU, Tribunal de Contas da União. O valor para a compra das vacinas, no entanto, foi empenhado reservado para a compra e poderá ser alvo de disputa judicial com a Precisa. Seguem as notícias. Após o senador Ciro Nogueira, PP, do Piauí, aceitar o convite para assumir a Casa Civil, o senador Flávio Bolsonaro, patriota do Rio de Janeiro, herdou a vaga de suplente na CPI da Covid. No Senado, o senador governista Luiz Carlos Renzi, do PP do Rio Grande do Sul, ocupará a vaga de titular. A alteração já foi oficializada pela comissão. Há queixas de que os senadores governistas não estão conseguindo segurar o G7, formado por senadores independentes e da oposição no colegiado. Flávio já participava ocasionalmente de depoimentos sensíveis ao Palácio do Planalto. Contudo, o bloco composto por MDB, PP e republicanos cedeu uma vaga ao senador, que figura agora como membro suplente. Flávio e o relator da CPI, Renan Calheiros, do MDB da Alagoas, já travaram diversos bate-bocas durante sessões da comissão. O filho do presidente acionou o Conselho de Ética do Senado contra o MDBista pela atuação dele na CPI. Nogueira confirmou nesta terça-feira que aceitou o convite para assumir a pasta. Com a licença, a mãe do senador piauense Eliane Nogueira, do PP, 72 anos, herdará como primeira suplente a vaga deixada por ele no Senado. Seguem as notícias. Na manhã desta terça-feira, dia 27, o ministro do Turismo, Gilson Machado, rebateu o ex-presidiário Lula PT após ele criticar a forma como o presidente Jair Bolsonaro governa o Brasil. A declaração foi dada na rede social do Twitter. Segundo o petista, o país hoje tem um presidente que não conversa com ninguém e que sua gestão 2003 a 2010 era diferente. Eu nunca fui presidente de mim mesmo, era presidente do Brasil. Eu tinha um conselho que incluía desde o sem terra ao fazendeiro e ouvia todo mundo. Hoje temos um presidente que não conversa com ninguém, isolado. O que nós precisamos é de um presidente civilizado, humanista, disse em entrevista à radiodifusora Pai Eterno de Goiás. Pai Eterno. A declaração foi publicada no Twitter do ex-presidente e o ministro do Turismo rebateu Lula. Gilson disse que o Brasil, que o petista governara, era o da lista da Odebrecht e os diálogos cabulosos, em referência às investigações da Operação Lava Jato que atingiram o petista, o ex-presidiário Lula. O Brasil para o qual você governava não era o Brasil dos que sofrem com a criminalidade, que você fortaleceu ao desarmar a população e que são afetados pela corrupção, que você levou a proporções inéditas. O seu Brasil era o Brasil da lista da Odebrecht e dos diálogos cabulosos, disse o ministro Gilson. Vamos para a última notícia. Que pena, notícia ruim. O número de procedimentos médicos não realizados já supera 1 bilhão desde o início da pandemia de coronavírus no país. Em março do ano passado, na rede pública de saúde do SUS, a estimativa é do CONASSENS, Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. Levantamento realizado em 2020 mostrou que até o fim de 2020 a demanda reprimida era de 1,1 bilhão de tratamentos ambulatoriais e hospitalares que deixaram de ser realizados por causa da prioridade dos casos de Covid-19. Só na oncologia houve uma redução de 60%. Estimamos que os procedimentos não realizados devam chegar a 1,6 bilhão nesse ano. Já que o cenário da Covid-19 se agravou nos primeiros meses de 2021,
afirmou Mário Junqueira, secretário executivo do Conascens. As cirurgias eletivas, aquelas que não são de urgência, estão suspensas, porque os medicamentos como relaxantes musculares, anestésicos e bloqueadores são prioritários para o uso dos pacientes com Covid-19 internados nas UTIs. Junqueira explica que a partir do momento que houver uma maior diminuição de casos de internação por Covid-19, as atividades serão retomadas na rede de saúde. Segundo ele, a taxa de ocupação nas UTIs ainda é preocupante, na casa de 80%. Quando for diminuindo a internação e o número de pacientes entubados, obviamente a gente vai ter aí uma quantidade de medicamentos disponíveis que poderão ser utilizados nas cirurgias eletivas. Então, a retomada será gradual dos atendimentos ambulatoriais e hospitalares, disse Junqueira. Com isso, vão voltar os tratamentos de prevenção, como exames de mamografias e de rotina. A diarista Neides dos Santos Campos, de 59 anos, está preocupada com o retorno das atividades no SUS. Ela conseguiu fazer a mamografia de rotina em janeiro, no Hospital das Clínicas, em São Paulo, mas a consulta para avaliar o exame foi marcada só para dezembro. Se tiver alguma coisa grave, estou perdida, porque o médico só vai ver o exame 11 meses depois de ter sido feita, afirma. A previsão da retomada total, porém, é para o início do ano que vem. Há regiões que isso já está acontecendo com percentual de 10% a 30% da capacidade. Mas, de acordo com o cenário epidemiológico local, o atendimento pleno só acontecerá na hora que a gente tiver uma redução muito mais forte do que tem hoje. Isso deve acontecer nos próximos meses, até porque a gente está prevendo um avanço muito grande da vacina, o que vai impactar as taxas de contágio e de internação. Mas uma retomada de 100% deve acontecer só no início do ano que vem, quando tiver toda a população coberta pela vacina, avalia Junqueira. A Adilson BGI News fica por aqui. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, deixe o seu like e compartilhe para valer. Lembrando que dia 7 de setembro tem o Acampa Brasília. Vamos todos para Brasília acampar e exigir a destituição dos ministros do STF. Um grande abraço a todos, até amanhã.